Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates, né? E vamos para uma live, né? E o tema de hoje será sobre os sindicatos, né? Discutir essa importante ou principal instrumento de organização dos trabalhadores, né? E também discutir um pouco na situação nacional e como que os sindicatos podem responder à situação nacional. E para isso, convidei aqui o Michel Torres, que já falou sobre o tema, né? E veio aqui conversar com a gente sobre essa questão. Michel, por favor, antes da gente começar, se apresente-se. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aí dos amigos do Mesa de Debates. Eu sou Michel Torres, professor de Sociologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Estou na coordenação geral do SINT-FRJ e na direção nacional do SINASEF. É uma satisfação estar aqui com você, Guilherme. Perfeito. Então, vamos para a primeira pergunta, Michel. Que papel que o sindicato deve ter em momentos como este, né, que estamos vivendo? Só para pergunta mais ampla, para o leitor saber. Quanto tempo você acha que eu devo levar aqui nessa questão, Guilherme? Só para me organizar? O tempo que você achar que for necessário. Tá bom. Beleza. Bem, essa é uma questão que ela é candente para o mundo de hoje, né? Nós estamos enfrentando, na realidade brasileira, talvez o seu período, pelo menos um dos períodos mais difíceis, né, de toda a história do Brasil contemporâneo. Estamos numa situação reacionária, né? Abriu-se uma situação reacionária de 2015 e 2016 para cá, e que se aprofundou, né, posteriormente ao golpe parlamentar, se aprofundou com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, né? Nesse meio tempo, nós tivemos uma avalanche de desconstrução históricas de direitos trabalhistas, né? Ou seja, a legislação social protetora do trabalho foi vilipendiada, a aprovação da lei da terceirização total e restrita, a reforma da Previdência, a prevalência do legislado, do negociado sobre o legislado, né, que foi um duro ataque ao movimento sindical organizado. E a partir de 2018 para cá, a gente tem na ascensão no bloco no poder uma coalizão de extrema-direita, né, inclusive uma ala neofascista representada por Jair Bolsonaro, que, ao mesmo tempo que tem um lado obscurantista, autoritário, endurecido em relação à resistência organizada dos trabalhadores, como as entidades sindicais, também tem um projeto ultra neoliberal, né, privatista, portanto, voltado para o mercado financeiro, cujo papel central aí tem sido o carro-chefe da pasta de Ministério da Economia de Paulo Guedes. Então, como que os sindicatos atuam em uma situação reacionária? Essa que é a tua questão, né? Eu penso o sindicalismo a partir de duas vertentes, né, que aprendi com leitura e estudo das contribuições de Marx e Engels e daqueles teóricos que vieram posteriores no século XX dentro do marxismo, que é pensar a forma sindicato a partir dos seus limites e das suas potencialidades, né? Quais são os limites da atuação sindical e quais são as possibilidades, né, dentro do espaço da representação dos organismos dos sindicatos. Bem, eu estou entre aqueles que reivindicam o sindicalismo mais como algo presente do que uma memória do passado, né? Muitas correntes hoje, muitos teóricos, perspectivas políticas, a partir da crise do sindicalismo que se abriu, reivindicam que os sindicatos não têm mais poder de atuação, né, na vida política brasileira. Pelo contrário, nessa contracorrente, ainda os sindicatos são os espaços que melhor representam, né, o encaminhamento da luta política por direitos organizados pelos trabalhadores no que diz respeito ao trabalho organizado diante da ofensiva do capital, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer por que nos anos 80, por exemplo, os sindicatos brasileiros foram os sindicatos que mais fizeram greves no mundo, né? Os sindicalistas tinham algum impacto, alguma respeitabilidade na sociedade civil, e como que 40 anos depois a gente vencia uma crise tão profunda, né?
Como eu disse, passamos por um processo aí que se aprofunda dos anos 90 para cá, né, com a avalanche neoliberal, que tenta impor um complexo de reestruturação produtiva a partir de um tripé, né, que é a financiarização do capital, o parasitismo especulativo e um processo intenso, mundializado, de precarização do trabalho, né? Isso se combina com a crise do sindicalismo contemporâneo, que vem passando, a ausência, né, de representatividade, o esvaziamento de assembleias, etc., de taxas de sindicalização, com um ideário neoliberal pautado na individualização, né, de que a saída para os problemas coletivos são soluções individuais. Somado a isso, nós temos uma fragmentação cada vez mais intensa das lutas sociais, da classe trabalhadora, das próprias centrais sindicais, coniventes com uma ofensiva reacionária no plano das ideias, né, contra as lutas organizadas, contra a esquerda, portanto, contra os espaços de organização tradicional, né, da luta de classes. É bem verdade que há motivos para essa crise, para essa desconfiança com as direções sindicais, né? Nos anos 90 nós tivemos a explosão aí, no início dos anos 80, do novo sindicalismo, né? Um sindicalismo de base, combativo contra o peleguismo que havia patronal até então, conivente com a linha política de governo. E a gente passou para um sindicalismo de confrontação, para um sindicalismo de cooperação conflitiva, né? Ou seja, do classismo para o neocorporativismo. E aqui um transformismo nos setores majoritários do sindicalismo decisivo para essa crise. A própria CUT, Central Única dos Trabalhadores, né, passou por um transformismo interno nessa mudança de um sindicato classista para um sindicato cidadão, reivindicativo no plano do neocorporativismo. E de lá para cá a gente teve um peso muito forte também de uma proposta, por um lado, um sindicalismo negocial, né, atrelado ao patronato, um sindicalismo de resultados, tem a força sindical para caracterizar essa parte. Um outro sindicato mais acomodado na órbita dos setores majoritários da CUT, né, que nos 13 anos de governo PT se acomodaram, né, as pastas ministeriais, as lutas menos combativas no que diz respeito à independência dos governos. E temos uma terceira corrente que é representada, muito minoritária, mas por aquilo que a gente chama dos desvios ultra-esquerdistas dentro do sindicato, né? Então esses campos, eles conflitam, digamos assim, simultaneamente em um contexto reacionário, repito, né? A estratégia deste governo para os sindicatos classistas é a destruição, é impor uma derrota histórica. O que é uma derrota histórica no plano sindical? É fazer com que os trabalhadores não se reergam no que diz respeito à organização, mobilização de seus direitos, né? A gente está numa era da devastação dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, e os sindicatos, portanto, precisam, por um lado, se recuperar, né, recuperar os seus elementos classistas, ao mesmo tempo que se atualizar para enfrentar um novo fenômeno. Fechando aqui minha fala, Guilherme, como é que se luta em uma situação reacionária? A gente muda as armas. Não se luta da mesma forma, né? Se você pegar os dados estatísticos do DIEESE 2020, mais de 90% das greves e paralisações no local de trabalho foram greves defensivas, ou seja, foram pela manutenção de direitos. Não era greves como nós tínhamos outrora, por conquista e expansão de direitos. Então a situação está muito mais desfavorável para a luta dos trabalhadores, que nesse momento precisam descobrir qual é a melhor tática de enfrentamento para essa situação, né? E a melhor tática, na minha avaliação, é a resistência organizada e a busca de espaços, né, de frente de atuação, de unidade de ação para além do corporativismo, para além de uma categoria em si mesma. Hoje, nenhuma categoria isolada tem poder político para fazer um contraponto ao governo, às políticas do governo Bolsonaro e às políticas que estão colocadas nessa situação reacionária, Guilherme. Sim, e, Michel, isso explicaria um pouco
é, essa passividade, né, que nós estamos vendo, né, porque a sensação que eu tenho, né, agora mais um desabafo do que uma análise mais correta, é de que assim, parece que o Brasil está pegando fogo e as principais centrais sindicais estão paralisadas, né? E isso explicaria nessa essa passividade, isso que você colocou? Eu acho que ajuda, viu, Guilherme, mas ela não explica. A, a classe trabalhadora não se move pelas direções das centrais. Nunca, em momentos muito singulares, explodiram junto com as direções, né? A classe trabalhadora ela se move historicamente por necessidade, e não por ideologia ou por direções, né? O que faz com que as pessoas saiam às ruas? O que é que faz com que a maioria das pessoas procurem lutar? Né? Em geral, não se dá pela consciência, ela se dá pelos ativistas, eu, você, mas aqueles que têm essa consciência, digamos assim, politicamente engajada. A maioria das pessoas tem um estágio de consciência imediato, né, que dialoga com a necessidade. Agora, a paralisia das direções das centrais sindicais é um desses elementos que não explicam a totalidade. Não há uma resposta monolítica para essa questão, né? Eu acrescentaria várias delas, né, como a própria conjuntura. Acho que um elemento forte que a gente vivencia hoje, Guilherme, não sei se você concorda comigo, é a subjetividade. Né? A gente conversa com os colegas, a gente conversa com os militantes, as pessoas estão cansadas, né, estão adoecidas do ponto de vista psíquico. A pandemia agravou a situação, né, de uma crise sanitária que se arrasta com uma crise econômica, social e política muito forte. Então, nós ainda não percebemos o impacto que o golpe e todas as derrotas políticas acumuladas de 2016 para cá têm trazido na nossa subjetividade, né? A falta de perspectiva, as assembleias mais esvaziadas, muitos militantes se resignando, né, sem perspectiva de mudança da ordem. Então, são situações típicas de momentos reacionários. Momentos reacionários não são tão constantes na história, né? São episódios difíceis de se enfrentar, e por isso a gente precisa construir um projeto, digamos, responsável do ponto de vista tático e estratégico. Ao meu ver, né, essa sua questão, ela passa pelo enfrentamento de três pontos. Como que as principais centrais sindicais brasileiras e as organizações sindicais e políticas apresentam tática diante do governo Bolsonaro? Né? São três delas. A primeira delas eu denomino de quietismo. O que é o quietismo? Ela remete a um projeto da Segunda Internacional, na época de Kautsky, mas que tem a ver com a realidade de hoje. Que significa o quê? Nós estamos numa situação reacionária, houve derrota histórica, portanto, não conseguiremos arrancar nada dessa situação. A gente precisa aguardar o próximo processo eleitoral. Ou seja, sem apostar nas mobilizações populares, nas mobilizações de rua, vamos aguardar 2022, e para isso é preciso alianças com centro-direita. Né? Essa é uma perspectiva, portanto, que, como você mesmo disse, congela as lutas sociais, né? Ao meu ver. A outra perspectiva tática que se agrava na pandemia é a ofensiva permanente. É a ideia de que o governo Bolsonaro é mais um governo do tipo burguês, como eram os outros, não há mudança de qualidade, não existe neofascismo e os perigos, né, colocados por essa corrente. Portanto, a classe trabalhadora e os oprimidos estão em mobilização em todas as partes. E é possível, né, numa ofensiva permanente, ininterrupta, a gente avançar e conseguir direitos. Que é uma visão bastante, digamos assim, ingênua e ao mesmo tempo otimista, né, com a realidade. E um terceiro campo que eu reivindico é a tática da acumulação de forças, a tática de resistência e construção de uma frente única organizada, que não aguarda o processo eleitoral, né, que acha que é importante construir um projeto eleitoral, mas que a luta e a mobilização tem que ser permanente a partir de hoje por meio de uma frente única, que aponte caminhos únicos de unidade de ação, né, dos setores democráticos, progressivos, que queiram
lutar para sair dessa situação, né? Então, são 3 campos em disputa dentro do sindicalismo brasileiro e que eles se encontram presentes nas centrais sindicais, inclusive, né, em disputa. Sim, Michel, eu tenho conversado, né, com bastante sindicalistas, né, principalmente da cidade onde eu moro, de São José dos Campos, e eles têm falado que a pandemia, né, e a reforma trabalhista são os principais empecilhos para a organização dos trabalhadores. Você concorda com esse tipo de pensamento? Eu acho que são 2 processos difíceis, né? A reforma trabalhista, ela impactou sobremaneira o mercado de trabalho privado, né? O próximo golpe que eles querem dar é a reforma administrativa para o serviço público, para o funcionalismo público. A reforma trabalhista, ela vilipendiou, ela rasgou mais de 100 artigos da CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas, que era um sistema de proteção social minimamente que o Brasil construiu, ainda que nunca tenhamos tido um estado de bem-estar social, né? Mas havia um mínimo de garantias sólidas, principalmente para o trabalhador no serviço privado. Com a reforma trabalhista, há uma crise muito forte no sindicalismo, né? Inclusive material aí nos sindicatos da tua região, você deve saber disso, né? De arrecadação financeira, de venda de sede, junção de sede com outros sindicatos, enfim, um poder, inclusive, do ponto de vista das finanças dos sindicatos, né? Então, sem dúvida alguma, a legislação social protetora do trabalho, ela é um elemento que dificulta a aglutinação dos trabalhadores em torno do sindicato. Mas por quê? Porque os sindicatos estão acostumados à velha forma de representar trabalhadores estáveis e dotados de direitos. Esses não são mais a maioria da classe trabalhadora brasileira. Nós temos uma nova morfologia do trabalho no Brasil, concentrada no setor de serviços, precarizados, uberizados, tá aí as plataformas de aplicativo, né, para a gente compreender, trabalhadores cada vez mais instáveis, trabalho intermitente que se projetou na legislação brasileira, né, então, sem dúvida alguma, é um elemento complicador. A pandemia é o elemento decisivo do último ano, né, dos últimos 12 meses, porque toda a conjuntura passa, de uma forma ou de outra, a ser balizada pela pandemia. Além de estar aumentado o quadro de desemprego no Brasil, que já vinha num ritmo crescente, é bom dizer que a pandemia não criou os desempregos, ela acelerou um processo, né, de uma crise econômica que já vigorava anteriormente, mas que ela aprofunda. E, ao mesmo tempo, ela coloca uma certa paralisia para os setores organizados da classe trabalhadora não poderem sair às ruas, né? No ponto de vista das mobilizações. Como que, para usar uma expressão aqui de Rosa Luxemburgo, né, uma intelectual e militante, dirigente da Liga Espartaquista, assassinada em 1919, na Alemanha, ela dizia: nós estamos de punhos fechados, mas com as mãos nos bolsos, né, sem poder tirar as mãos no bolso nesse momento. Então, é uma situação muito delicada. É nesse momento que o governo aproveita para passar a boiada, como o ministro Ricardo Salles dizia, né? Então, a pandemia, sem dúvida alguma, é um grande elemento estrutural, né, que dificulta as ações organizadas dos trabalhadores, sobretudo as ações de concentração de atos de rua. Sim. A próxima pergunta essa é uma pergunta feita pelo meu amigo André, que está assistindo a gente e que me ajuda nesse projeto. Os sindicatos, né, se enfraqueceram com a pandemia ou, de maneira geral, foi indiferente? Um enfraquecimento muito forte, porque a dificuldade de mobilização, de atuação, ela é tremenda, né? Ela é tremenda. A começar que muitos sindicatos tiveram dificuldade, primeiro, em realizar assembleias, tanto do ponto de vista de mobilização quanto de trâmite jurídico, né? As assembleias passaram a ser online, né, em uma outra forma de, portanto, de dialogar com a base, com os sindicalizados, né? E você não poder construir processos de mobilização no local de trabalho diretos, isso é muito difícil. Porque o trabalhador no home office,
o trabalhador isolado, aqueles que ainda se encontram, né, no isolamento social, eles não têm contato uns com os outros, físico, né? Não há o diálogo, não há interação, não há solidariedade. O que há é um isolamento, cada vez mais nesse processo pandêmico aí de crise. Então, os sindicatos encontram enorme dificuldade, né, em conectar a consciência imediata dos trabalhadores por um projeto político mais avançado em situações de pandemia. Então, respondendo ao André, não tem dúvidas que é muito mais difícil organizar e mobilizar a luta dos trabalhadores numa pandemia do que fora de uma pandemia, sem encontrar os impactos subjetivos que nós temos, né? Estamos aí numa leva extraordinária de mortes, né, um aumento exponencial e um processo de vacina muito aquém do ritmo e da velocidade que nós precisaríamos para imunizar efetivamente. Fora os agravantes, né? Nós não temos medidas protetivas para os trabalhadores ficarem em casa. Nós não temos auxílios, portanto, dignos, né? O auxílio emergencial, ele se reduziu a 1/3, né? Aliás, acabou em janeiro, agora está voltando a ser reduzido a 1/3 daquilo que era de R$600, né? É uma proposta extremamente aviltante. Não há nenhum tipo de auxílio às pequenas empresas para não demitirem os seus trabalhadores, ou seja, um crédito público, né? Não há por parte do Estado políticas públicas que garantam as mães ficarem dentro de casa, né? Os trabalhadores mais pobres das periferias, aqueles que não têm renda, enfim. Há uma situação muito difícil que, nesse momento, os sindicatos estão convidados e desafiados a atuar de maneira mais conectada pela lógica da solidariedade e da atuação em rede, em unidade, né? E isso é muito difícil, tendo em vista aí todos os vícios e as deformações que o sindicalismo brasileiro carrega na sua história, né? Sim, você citou a questão da vacina, né? E fugindo um pouquinho do tema, mas não muito, você falou que o processo da vacina está bastante lento, né? Que papel que os sindicatos poderiam desempenhar, né, nessa luta pela vacinação? Que acho que é a demanda principal, né, de massa, pelo menos aqui no Brasil. Eu acho que a política de vacinação de massas, ela se combina com outra política, né, que são medidas de enfrentamento à diminuição do contágio. Porque não adianta você ter vacina para uma parcela da sociedade, sendo que o contágio ele permanece, né? Ou seja, são precisam medidas drásticas de redução do contágio. Um lockdown nacional, né, que seja articulado a medidas emergenciais. Nesse momento, os governos não têm discutido medidas emergenciais para a pandemia. O que eles têm discutido é justamente redução de gastos na saúde pública, corte na educação, né, para manutenção do superávit primário, ou seja, para a manutenção da dívida pública, para os credores internacionais, enfim, a política ela tem sido voltada para o mercado financeiro e para manutenção do comércio, não propriamente para uma política sanitária, né, de saúde pública. O papel dos sindicatos está justamente, primeiro, em atuar com a mais ampla solidariedade. A solidariedade é o princípio que fundou o sindicalismo no século XIX na Inglaterra, né? Os sindicatos, e no Brasil, no final do século XIX também, porque os sindicatos eles se organizavam por meio de um auxílio mútuo de solidariedade entre os trabalhadores demitidos, doentes, e criou-se as trade unions, né, um sistema de proteção aos trabalhadores. Eu acho que é preciso resgatar esse princípio de solidariedade de classe com amplas campanhas, como vários sindicatos têm feito, o MTST tem feito, em solidariedade à vida, né? Nas periferias, na população mais carente nesse sentido. Agora, não basta. Eu acho hoje, o Guilherme, e quem fez a pergunta, o André, né? Acho que hoje a luta em defesa da vacina é a luta pelo fora Bolsonaro. A luta hoje em defesa dos serviços públicos é a luta pela destituição imediata do governo Bolsonaro de conjunto, né? Esse é o principal entrave para qualquer conquista democrática, social, mínima diante de uma situação de crise pandêmica, né? Que a gente observa que o pior obstáculo para as vacinas é o negacionismo. É o negacionismo incentivado por um governo federal,
né? Se a gente observar, por exemplo, os Estados Unidos, com a mudança da presidência, e óbvio que o presidente atual norte-americano, nós devemos todas as críticas que devemos fazer, mas em algo significativamente diferente de Trump, né? Houve uma política nacional de vacinação que a gente observa já mudança de resultados em plano estatístico. O Brasil é o pior país de gestão da pandemia, segundo a OMS. A gente não está falando de uma questão de catástrofe da natureza, a gente está falando de ausência de políticas públicas, ou melhor dizendo, de obstáculo para o desenvolvimento de vacinação em massa e de um programa mínimo emergencial que atinja os interesses da classe trabalhadora para poder ficar em casa, né? Porque o lockdown nacional ela deve ser seguido de medidas emergenciais, econômicas, sobretudo para aqueles e para aquelas que não têm renda, e para preservar os empregos, né? Sim. Uma outra questão, Michel, eu queria que você aprofundasse mais, né, em relação à questão da defesa dos sindicatos, né, frente a esse governo de extrema direita, né? Como realizar essa defesa dos instrumentos sindicais? Porque ao mesmo tempo a gente tem, né, o problema, né, que alguns falam da burocracia sindical, né, e todas as contradições que o sindicato tem, e ao mesmo tempo a gente ganhou um novo problema, né, que é esse governo que quer acabar com muito bem você disse, com as organizações dos trabalhadores. Eu penso que são algumas indicações, né? Recentemente, em plena pandemia, né, ela trouxe um certo produtivismo para alguns, como foi o meu caso, né? Eu publiquei um livro chamado Trabalho, Sindicalismo e Consciência de Classe. Não sei se dá para ver aí. Aqui eu estou apontando alguns imperativos vitais, né, para o sindicalismo nesta conjuntura. Primeiro elemento importante, penso eu, que seja recuperar e, ao mesmo tempo, revitalizar o sentido e o pertencimento de classe. Que um sindicato ele não representa apenas um segmento de uma categoria ou de uma empresa, né? O sindicato, ele é isto, mas ele deve ser muito mais, né? Deve ser um instrumento a favor da luta de conjunto dos trabalhadores, né? De espaços, portanto, de conexão mais ampla. Para isso é necessário, como eu disse, compreender essa nova morfologia do mundo do trabalho hoje, né, que não se restringe ao trabalhador do século XX, a um sistema de proteção de direitos do século XX. Pelo contrário, você citou a reforma trabalhista aqui, que foi impactante para boa parte dos trabalhadores no país. Então, outro elemento é se libertar do corporativismo, daquele sindicalismo negocial entre direção e patrão, né? Os sindicatos eles têm que ter uma atuação mais ampla, para isso fortalecer uma sólida organização no local de trabalho, incorporar cada vez mais os trabalhadores terceirizados, informais, né? Como eu disse, investir em solidariedade de classe como um acolhimento dos trabalhadores, né? Conectar com as lutas sociais para além do sindicalismo, com as lutas periféricas, as novas lutas sociais. Está aí o break dos aplicativos, para dar um exemplo para a gente, como que não passa pela esfera sindical. E é importante que os sindicatos se conectem com essas novas lutas do proletariado do setor de serviços, do proletariado do mundo digital, ao mesmo tempo dos trabalhadores da sua categoria, ao mesmo tempo do que setores tradicionais da classe trabalhadora, né? Então, o fundamental aqui, Guilherme, eu penso, é construir espaços de unidade de ação. Espaços de unidade de ação significa a gente reduzir as nossas diferenças, e isso é difícil na esquerda brasileira, né? E levantar pontos unitários, pontos unificados, com pautas comuns, que fortaleçam não uma categoria em específico, mas o conjunto dos trabalhadores, né? O funcionalismo público de conjunto, os setores mais avançados da juventude, da população LGBT, dos trabalhadores que incorporam esse novo cenário das lutas sociais periféricas, retomar a ideia de res pública, né? O sindicalismo precisa trazer um novo sentido para os serviços públicos não mercantis, não lucrativos. E acho que nesse momento da pandemia isso é favorável,
porque eu nunca encontrei nenhum momento na história do Brasil para defender o SUS melhor do que a pandemia. Né? Dialogar com o estágio de consciência da classe trabalhadora, que é importante investimento em saúde pública. E não só na minha categoria, não só no meu local de trabalho, né? Porque é justamente a saúde pública que está sendo a grande salvadora, digamos assim, minimizadora dos impactos sanitários da pandemia, né? E, por fim, o sindicalismo ele deve, nesta seara, vislumbrar. E aqui a gente está dentro do limite das possibilidades e dos limites sindicais. Um outro modo de vida. Questionar, portanto, a lógica mercantil, a lógica da propriedade privada e da exploração, né, com base em um outro modo de viver, de produzir, que seja satisfatório às necessidades intensamente sentidas pelos trabalhadores. Né? Agora, o desafio fundamental, como eu disse, é encontrar espaços de unidade de ação e frentes unificadas, né, para além de um setor, para além de um segmento da classe trabalhadora, que faça uma muralha de resistência aos ataques que estão colocados. Né? A reforma administrativa, por exemplo, ela impacta não apenas os servidores públicos, mas os serviços públicos para toda a sociedade, para todos os trabalhadores. Então é necessário que a gente conecte essa luta não com algo corporativo do funcionalismo público brasileiro, que a gente ganhe a sociedade do ponto de vista de uma disputa contra-hegemônica no campo das ideias para essa luta, né, de que a reforma administrativa não é só retirar direitos dos servidores públicos, né, porque a gente tem uma ofensiva permanente na grande mídia corporativa, na maioria do parlamento, de que funcionário público é vagabundo, ganha muito, é privilegiado. Pelo contrário, a maioria dos funcionários públicos no Brasil não tem altos salários. Os altos salários são escalões do judiciário, escalões concentrados em alguns setores. Então, se a gente quiser, de fato, entrar na questão do que tem de gasto do orçamento brasileiro, a gente vai ver que não são com os empregos dos nossos trabalhadores públicos, que nesse momento estão na linha dianteira, repito, dos institutos de educação como Fiocruz, como Butantan, em busca de vacinas, como na linha de frente nos hospitais públicos, na rede do Sistema Único de Saúde brasileiro. Sim, aí tem uma questão, Michel, se me permite fazer e até uma provocação, né? A gente sabe que que, por exemplo, parte do sindicalismo, para mim, eu acho que se atrelou muito ao sistema, principalmente quando o PT foi governo, e mesmo, né, depois do golpe, e mesmo depois do governo de extrema-direita do Bolsonaro, né, o PT ainda não demonstra ser uma oposição que deveria ser, né? Esse papel, então, que você coloca, cabe, por exemplo, à esquerda, que sempre esteve fora do governo? Uma política que deveria ser um princípio em toda entidade sindical é independência de classe. Independência de classe passa pela perspectiva de que, independente do governo que estiver de plantão, o sindicato deve ser independente. E não se atrelar, não se submeter, não se deixar cooptar. Pode ser um governo mais progressista ou menos progressista, do meu partido ou do outro partido. Né? Então, é um princípio. O que são princípios nas organizações políticas? Princípios são realidades inflexíveis, invioláveis, que não se modificam. Independência de classe deveria ser um princípio nas organizações sindicais. Certamente não é um princípio na maioria do sindicalismo brasileiro. Né? Você lembrou bem, de 2013 a 2015, início de 2016, nós tivemos aí, né, um governo federal liderado pelo PT, e que, por mais que houve mudanças significativas do ponto de vista assistenciais, do ponto de vista sociais, na realidade brasileira, o sindicalismo ele se viu, de certa forma, atrelado, né, a uma política de governo, perdendo, portanto, a sua autonomia organizativa, a sua capacidade de pressão. É claro que quando a gente fala sindicalismo, são setores, né? Setores dentro do sindicalismo brasileiro. O sindicalismo ele é muito heterogêneo, muito plural, muito diversificado, né?
Agora, os setores, digamos assim, que eram correias de transmissão do Partido dos Trabalhadores, né, de certa forma, ou foram os primeiros dias de governo, não sei se você se lembra, foram chamados para assumir pastas ministeriais importantes, né, os principais altos escalões da CUT e dos setores sindicais atrelados a essa central. É claro que a CUT ela é muito plural, não tem só isso, mas eu estou falando do setor majoritário, né, que dirige a CUT. E, de certa forma, deu uma certa paralisia na ação. Não é à toa quando veio o golpe, o PT não teve força suficiente para denunciar o golpe e para resistir, né? A linha da direção majoritária do PT hoje não é fora Bolsonaro. A linha da direção majoritária hoje é fora Bolsonaro com uma política agitativa, mas não é pela mobilização das ruas das massas, entende? Né? A aposta está no quietismo que eu coloquei. Lembra aquelas 3 questões que eu coloquei? A linha da direção majoritária do PT está no quietismo. É acumular forças agora, fazer alianças com o centro e com a direita, para a hora que chegar 2022 ter um projeto de poder. Né? E o sindicalismo ele passa também por um pouco essa leitura. Né? É muito difícil dialogar, porque ao mesmo tempo, dentro do sindicalismo, há uma linha que flerta com a direita. É aquela linha antipetista. Né? A linha... Eu, particularmente, nunca apoiei em primeira mão o PT em eleições. Né? Mas foi sempre um crítico árduo desde o primeiro dia de governo até a sua destituição. Mas isso não quer dizer que a gente não reconhece as diferenças de governo. Uma coisa é governo Temer, outra coisa é governo Dilma, entende? Uma coisa é governo Dilma-Lula, outra coisa é Bolsonaro. Né? São situações completamente distintas. Então, há um setor minoritário no sindicalismo brasileiro, ultra-esquerdista, que projeta no PT um empecilho. Acaba ultrapassando a fronteira de classes e assumindo uma política de direita, que é o que? A ideologia antipetista. O antipetismo hoje, ele é de direita. Isso não quer dizer que não cabe a gente fazer as críticas e apontar uma superação para o projeto petista. Que aí é uma outra discussão no campo da esquerda. Sim, você falou uma coisa bastante interessante da esquerda, dessa ideologia antipetista, né? E a postura que a esquerda adota. Na sua concepção, né? A criação da Conlutas, da CSP Conlutas, foi correta? Guilherme, eu acho que já se passaram aqui alguns anos para a gente fazer um balanço da fundação da Conlutas, que depois criou a CSP Conlutas, para até o tempo de hoje. Né? Eu acho que foi um acerto. Eu interpreto como positivo o surgimento da CSP Conlutas. Foi no momento do sindicalismo em crise, de um dos setores que não se dobrou à política de conciliação de classes que se instaurou, né? E que fez uma oposição crítica aglutinada a um projeto para setores sindicais e populares, né? Agora, com o transcurso do processo histórico, né, a partir, né, da conjuntura, a direção da CSP Conlutas ela foi cada vez mais sendo um sindicalismo apartado das massas. Um sindicalismo apartado das massas é uma direção que se burocratiza, uma direção que constrói uma política para si mesma, para os seus iniciados, né? E realizaram inúmeras leituras históricas, né, grosseiras, como, por exemplo, em relação ao golpe parlamentar, né? Até hoje, a direção majoritária da CSP Conlutas não admite que houve golpe nesse país. Isso é quase que lendário, né? Quase que uma piada lendária. Já estamos em 2021, até a fala do Bolsonaro aqui com o Cajuru vazada demonstrou influência, enfim, Lava Jato, né? Todo o arranjo que foi feito neste país. Então, a CSP Conlutas se tornou uma central sindical ultra-esquerdista, apartada das massas, que perdeu a sua função histórica de ser um espaço de unidade de ação,
que era o projeto da Conlutas quando se idealizou, né? Então, acho que ela cumpriu um papel histórico importante, mas que se degenerou, por assim dizer, né? Teve uma deformação burocrática, tanto interna quanto a própria leitura da sua direção majoritária, que inclusive se tornou uma hegemonia dentro da central sindical, né? Sim. Eu queria você falou, né? Eu queria que você aprofundasse também numa outra questão em relação da unidade, né, dos trabalhadores efetivos, temporários. Como que o sindicato pode atuar e se você tem algum exemplo, né, de atuação que vá nesse sentido. Muito difícil, Guilherme, porque a maioria dos sindicatos hoje, primeiro, a maioria está preocupada em sobreviver. Em sobreviver, isso implica também a sua vida financeira, né? A gente está passando por um processo de aumento das taxas de desfiliação, né? E com o fim do imposto sindical, a maioria, eu arrisco a dizer, eu não tenho aqui de memória os dados estatísticos, mas arrisco a dizer que a maioria dos sindicatos brasileiros, boa parte deles eram dependentes, né, do imposto sindical. À medida em que isso é de maneira abrupta, né, sem nenhuma transição, sem nenhum processo de debate, cai por terra, essas direções encasteladas, ultra burocratizadas, percebem que elas precisam de uma política de filiação, de uma política de trabalho de base, que não tinham, né? Viveram muitos anos apartado do local de trabalho e etc. Então, isso gerou uma crise muito grande que tem-se a incapacidade de pensar para além da sua categoria, para além do sindicalizado, né? Acho que a gente tem que dar um salto daqui em diante para construir um sindicalismo cada vez menos preso à sua categoria, né? Mas que componha espaços, vamos dizer assim, de construção unitária com outros setores, inclusive que atuem dentro das próprias empresas, como os terceirizados. É engraçado que dentro de uma indústria, uma fábrica, uma empresa hoje, a gente vê os trabalhadores efetivos, e os trabalhadores efetivos têm diferentes formas de contratação, né? Tem os trabalhadores temporários, os trabalhadores terceirizados, às vezes se diferenciam até pela cor de macacão, de roupa, né? Mas os salários são diferentes, a jornada de trabalho é diferente, as taxas de adoecimento são diferentes, um trabalhador terceirizado tem muito mais percentual de adoecimento ou de acidente no local de trabalho, por exemplo, na sua região, né, onde você mora, isso é muito gritante, recebe 30% de salário a menos. Então, a cabeça desse cara é o quê? Eu não quero saber de sindicato, né? Eu quero saber do meu imediato aqui, até porque esse mês eu estou nessa empresa, na outra eu estou na outra eu estou demitido, ora eu estou empregado, ora eu estou descartado. Essa fluidez que o sindicalismo precisa dar conta, né? Então, quando eu digo que é necessário recuperar o sentido e pertencimento de classe, também é necessário se revitalizar para um sindicalismo do século XXI, né? Para uma nova morfologia da classe trabalhadora. Acho que esse é um dos principais desafios que as centrais sindicais devem refletir, e além das centrais sindicais, os sindicatos de conjunto, né, de base da classe trabalhadora. Sim, e então não seria o momento, né, das direções sindicais, principalmente aquelas, né, que estão fora do local de trabalho, voltarem para o local de trabalho necessariamente a trabalhar, a sentir como está na base? Sem dúvida, Guilherme. Uma das deformações históricas no Brasil, que é um dos elementos convidativos para a burocratização e para o afastamento, né, da direção da sua base, é justamente o encastelamento, né? A gente tem dirigentes sindicais que estão há mais de 20 anos nas direções de sindicatos. Isso é inadmissível. Né? Inadmissível do ponto de vista político, não é saudável. Eu, que me considero marxista revolucionário, eu que me considero um lutador contra a burocratização do aparato sindical, se eu ficar 20 anos na direção do meu sindicato, eu automaticamente me burocratizo.
né? Então não é um remédio, não é um caráter, uma coisa, é uma questão organizativa mesmo, né? O rodízio das dirigentes sindicais é algo não só necessário, como urgente, né? O dirigente sindical que passou uma gestão e não voltar para o seu local de trabalho é o ápice da burocracia, né? Isso a gente não deve permitir, isso a gente deve adotar como princípio, né? E como que você, ainda nesse tema, então, nesse tema ainda, como você vê a renovação, né, dos quadros sindicais, dos diretores sindicais? É uma política permanente, né, de formação. E a formação não é os cursos teóricos, como me refiro. É a formação da consciência que se dá na prática. Né? Formar novos quadros. Formar, sobretudo, quadros provenientes dos setores mais explorados da classe. E aqui eu entro num tema muito difícil, que é a questão das mulheres. Né? O espaço mais, digamos assim, convidativo a uma companheira mulher a abandonar é o espaço sindical, né? Extremamente machista, agressivo com as falas das companheiras, muitos militantes que carregam aquela deformação de uma geração, né? Com outra linha de pensamento, enfim, acho que a gente precisa então formar quadros, mulheres, quadros negros, quadros LGBT, quadros da juventude, né? E por isso as direções têm papel fundamental, os dirigentes mais velhos têm papel fundamental, que saber que a atuação no sindicalismo tem tempo de duração. Ninguém pode ser de sindicalista eterno, né? Tem tempo de duração. A militância política é muito maior do que a militância sindical. A militância sindical, no meu modo de ver, tem tempo de duração. Porque, do contrário, inclusive, faz mal. O sindicalismo é um espaço que adoece. O sindicalismo, a longo prazo, é um espaço que forma pouco e mais deforma. Né? Acho que a gente tem que construir um espaço para isso, ao meu ver, novas práticas, por exemplo, das direções saberem lidar com as oposições, né? Saberem lidar com as minorias, com as diferenças. E está na hora da esquerda brasileira saber conviver. Né? Conviver para além dos fake news, para além das calúnias e defamações de dirigentes por divergências políticas. Né? Essa é uma prática que não é da esquerda, essa é uma prática da ultradireita. Né? E que um setor específico do sindicalismo e da política internacional adotou o stalinismo, né? Você combate a oposição pelo silenciamento, pela mentira, pela calúnia, pela defamação, pelo desgaste. Essa não vale tudo nos sindicatos. A política do vale tudo ela tem que ser substituída, né? Os fins não justificam os meios na ação sindical. Né? Então eu acho que é preciso, digamos assim, reformar, refundar uma série de formas de atuação, inclusive das direções com as oposições dentro do sindicato. Saber conviver, né? Ninguém precisa ser os melhores amigos, mas as disputas devem se dar no campo restrito político das ideias e não no vale tudo, não nos elementos estratégicos. E essa é uma política que só enfraquece os sindicatos em um momento de situação reacionária, né? Só favorece o patrão, só favorece os governos. Você entrou num tema que eu queria discutir com você, que é essa questão da democracia sindical, né? Inclusive, quando eu fui professor da rede do Estado, né, eu fui da oposição da POSP, né, oposição à CUT, né, e, assim, de fato, o que se expressa mesmo é esse negócio antidemocrático que existe dentro dos sindicatos. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, né, em torno dessa questão. É um outro princípio, assim como a independência de classe, que a gente mencionava, que deve ser incorporado pelos sindicatos. Aquilo que os revolucionários chamavam de democracia operária. Né? Você chamou de democracia sindical. Que significa que o funcionamento da entidade ela deve se dar no âmbito mais democrático possível, em que a base deve ser capaz de controlar as direções, o que não existe na POSP, né?
A gente conhece muito bem, inclusive a direção majoritária. A gente estava dando exemplo aqui, não tem como não dar, né? A Bebel, que atualmente está no parlamento, ela ficou quantas décadas, né? Encastelada, né? Quanto tempo não sabe o que é uma sala de aula, enfim. Então, é importante que as assembleias sejam o mais massivas possível, que controlem as direções. As direções, elas têm um papel importante, mas não é apartada da base das assembleias, né? Da mesma forma, as oposições têm papel construtivos importantes dentro de uma entidade sindical, né? Por mais minoritária que possa ser, ela tem que ser levada em consideração o espaço da crítica, né? O espaço da incorporação da diferença política. É assim que se convive num espaço democrático, para além, inclusive, do termo ideologizado do que é um espaço democrático, né? Essa é uma essência, por exemplo, de organização de um princípio de uma lógica do socialismo, né? De uma lógica, digamos assim, de uma protoforma de conviver com a diferença de maneira respeitosa, né? Então, eu imagino que a questão da democracia operária, da democracia sindical, ela tem que ser um princípio em todas as instâncias, nas assembleias, nas prestações de contas, nas formas de atuação, de definição de política, de construção, né, dos espaços, cada vez mais conviver nesse ambiente plural que é o sindicalismo, né? O sindicalismo que não tem oposição tem alguma coisa errada. O sindicalismo que não tem conflito tem coisas erradas acontecendo, né? Agora, esse conflito ele não pode ser a tônica de uma luta fracionária, de disputa por poder. Deve ser um conflito que construa, um conflito que aponte, portanto, do ponto de vista crítico, para construções propositivas. Para isso, a gente precisa construir espaços democráticos, né, dentro dos sindicatos. Sim. Agora, voltando uma questão, né, que eu ia fazer, né, antes de você tocar nesse assunto, né, com o aprofundamento da desigualdade social, né, essa retirada de direitos, desemprego, né, somado também com a questão da pandemia, isso pode ser um fator que vai pressionar os sindicatos a se movimentarem, ou você acredita que não? Eu acho que nesse momento a gente está no momento de resistir aos ataques aglutinando forças, né? Vamos supor aqui num exercício imaginativo, a pandemia acaba amanhã. Todo mundo está vacinado. Não tem mais... Todo mundo que está no local, no home office, retorna ao local presencial de trabalho. Será que com isso a gente vai construir um processo de fato capaz de reverter o retrocesso que tem se instalado nesse país do dia para a noite? Certamente que não. Então a gente não pode cair na ilusão de que é só porque a classe trabalhadora não está na rua porque a gente está paralisado. Esse é um elemento importante, mas não é só isso. É necessário que a gente saiba com muita clareza contra quem lutamos. E nós não lutamos com quem está do nosso lado. Nós não lutamos com aqueles que estão num campo progressivo, democrático e pensam estrategicamente diferente da gente. Nós lutamos contra o inimigo. O inimigo é aquele que nos destrói, o inimigo é aquele que tem um projeto radicalmente em oposição à tua classe. Não é aquele que pensa diferente de você. Esse é um ensinamento básico do marxismo não sectário. É aquele marxismo flexível para a tática, mas firme nos princípios, firme na leitura e na rigorosidade que deve ter. Então, eu sinceramente, Guilherme, nós não temos bola de cristal. O que é que vai despertar um processo novo de mobilização? Nós não sabemos o que vai despertar a ira da fúria popular. Agora, certamente, a gente está num nível de desemprego muito alto. Não há perspectiva a curto e médio prazo, isso nem pelo mais otimista dos economistas da FGV, de recuperação econômica, na economia. Pelo contrário, e com o agravamento da pandemia, a gente vai observando um aumento da miséria. Tem setores da classe trabalhadora que não tem mais
dinheiro para pôr comida em casa, né? Então, esse é um problema grave que vai estourar e que a gente vai ter que saber como intervir nessa fagulha, né? Lembrar, junho de 2013 foram 30 centavos. Mas a luta não foi por 30 centavos, né? Então, qual vai ser a fagulha de um novo processo de explosão de lutas populares sociais no Brasil? Nós não sabemos. Mas o importante é de quando ele acontecer, a classe esteja cada vez mais organizada, mais unificada em um programa mínimo que a oriente, né, sobre um projeto de reverter aquilo que foi feito no golpe. Eu acho que a tarefa imediata da classe trabalhadora é essa. A tarefa imediata da esquerda brasileira hoje, imediata, é tentar reverter o que foi feito no país nos últimos 5 anos, né? E isso passa pelas lutas do trabalho, mas passa também por um processo de discutir um projeto eleitoral, né? Um projeto eleitoral para 2020 também passa por isso. Aprendemos, aqueles que dizem que todos os governos são iguais, sim, aprenderam com isso, com o Bolsonaro, né? Sim. Antes da gente finalizar com a última pergunta e depois as considerações finais, se me permite, Michel, queria só agradecer àqueles que estão assistindo a nossa live, né? Quero agradecer ao Antônio Rodrigues Pelon, né? Ana Luísa, Antônio Cardoso Ribeiro, Janaína de Paula, André Bontempo e Toninho Ribeiro, né? Agradecer a esses e aos outros também que assistiram a nossa, curtiram, né? Ou que vão curtir posteriormente, né? O nosso vídeo. E para fechar o nosso papo, que está muito bom, Michel, ainda nessa questão, né, de atrair os jovens e os setores mais precários do sindicato, como fazer? Só para finalizar. Isso é difícil, né? Porque a juventude, por um lado, não tem a experiência de atuação nesses espaços sindicais. Por um outro lado, há uma ofensiva, né, neoliberal, cada vez mais individualizante, cada vez mais... Não é à toa que o livro mais vendido no Brasil hoje, qual é? Autoajuda. Qualquer livro de autoajuda a solução para todos os seus problemas está numa saída individual, né? Então, o jovem hoje, que está iniciando a sua prática de trabalho, ele vai numa assembleia sindical, ele vai ver a maioria homem, a maioria pessoas, né, que destoam da sua idade. Ele vai ver quando uma mulher fala, ela é interrompida de maneira abrupta. Ele vai ver que quando um LGBT se pronuncia, não é levado em consideração com o respeito que deveria. Ele vai ver vários vícios, né, das personalidades, eu chamo de personalidades, não são nem dirigentes, viram personalidades que tem vícios mesmo de deformação sindical, né, que é concentrar as decisões, práticas autoritárias, enfim, um pouco flexível, né, às novas demandas da juventude. Então, por isso que eu dizia, o desafio de entender a nova morfologia da classe trabalhadora brasileira é entender a juventude. É entender esses trabalhadores que não tiveram, por exemplo, referência em um mundo em que eles tinham direitos. Cada vez mais eles são formados, inclusive, em âmbito educacional, para uma educação a curto prazo, a dar resposta a curto prazo no trabalho, porque ele vai ser substituído. Ele tem que ser cada vez mais flexível, polivalente, multifuncional, multitarefas, né? Em uma sociedade com mais pressão, mais exigências e menos direito. E mais trabalho. Né? Então, a gente precisa, como, Guilherme, eu não tenho a receita aqui, o bolo, né, do bolo, ó, tantos ingredientes disso, tantos ingredientes daquilo. Acho que é um projeto a se construir.
né? O fato é que o sindicalismo precisa incorporar a juventude da classe trabalhadora, né? E a juventude da classe trabalhadora brasileira está cada vez mais com um estágio de consciência mais próximo, né? As pressões pequeno-burguesas, as pressões de mercado, as pressões pós-modernas, do que propriamente ao classismo, né? Do que propriamente às perspectivas de transformação da ordem. Então, se os sindicatos não ocuparem esse papel, sem dúvida alguma, outros espaços ocupam. Não é à toa que o neopentecostalismo está aí para isso, né? Sim. Michel, estamos aqui encerrando mais uma entrevista, uma live do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer muito por você ter aceitado o convite, né? Foi uma discussão bastante importante, né? Uma discussão que particularmente eu gosto muito de fazer, né? E acho que além reforçando além da relevância, né, da discussão frente a esse panorama, né, esse cenário atual que estamos vivendo. Então, quero agradecer e passo para as considerações finais. Guilherme, eu que agradeço aqui o bate-papo, né, num tema que considero de suma importância, né, que chama atenção para quem assistir aqui, para a gente parar para pensar a realidade em que a gente está vivendo, né? Muitas vezes a gente deixa a vida levar a gente sem parar para refletir sobre ela, né? E a situação ela é grave. As próximas gerações vão cobrar a nossa posição nesse momento, né? A gente, com bastante tranquilidade, com bastante paciência, precisamos ter um projeto que recupere, né, a retirada de direitos, e esse projeto ele não pode ser ultrasectário, ele não pode ser distante da consciência imediata dos trabalhadores. Tem que ver para onde está apontando a consciência imediata dos trabalhadores e construir, junto com essa consciência, pontes, né, de transformação mais ampla, mais estrutural. Mas sem a consciência imediata de onde estão os trabalhadores, dificilmente a gente sai desse lugar para melhor. Então, agradecer você, Guilherme, parabenizar pela iniciativa do canal aí do Mesa em Debates. É uma satisfação estar com vocês. Grande abraço. Sim, então, mais uma vez, agradecer ao Michel, agradecer a você que estiver assistindo. Para você que estiver assistindo a nossa live pelo YouTube, né, peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal está produzindo, né, curta a nossa página do Facebook, né, compartilhe nas redes sociais e siga a gente no Instagram para poder ajudar a fortalecer o projeto e o projeto chegar em um número maior de pessoas. Então é isso, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui! Obrigado.